Olá, irmãos! Estamos na nossa série de mensagens, a Bíblia num piscar de olhos. E agora chegamos então em mais um livro, o livro de Êxodo, e vamos então comentar um pouco, ter um panorama geral sobre o livro de Êxodo e também ver Jesus nesse livro, como nós podemos enxergar Jesus no livro de Êxodo e também encontrar algumas aplicações práticas para a nossa vida cristã aqui na nossa vivência após, já no Novo Testamento, já alguns anos distantes desse livro de Êxodo. Então, para nós iniciarmos, vamos ter um panorama geral sobre o livro de Êxodo, apresentando alguns dados, o autor, a ideia central do livro, o propósito do livro, por que ele foi escrito, para nós compreendermos um pouco o contexto e as motivações que levaram Moisés a escrever esse livro. Então, Êxodo significa saída, justamente apontando para algo muito importante, muito marcante nesse livro, que é a saída do povo do Egito e como o Senhor ali libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. E Êxodo vem justamente do grego, da tradução da Septuaginta. Então, quando eles fizeram essa tradução, deram o nome Êxodos em grego, e aí no português facilitou essa transliteração para esse nome Êxodo, significando então a saída, o apontamento a essa saída do povo hebreu da escravidão do Egito. O autor é super concordado, ou seja, todos os teólogos concordam que o autor desse livro é Moisés. Moisés foi o autor tanto do livro de Êxodo, tanto também de todo o Pentateuco, ou seja, os primeiros 5 livros da Bíblia é atribuído a autoria a Moisés. E não apenas os teólogos concordam, mas concordam porque existem evidências na Bíblia que apontam para a autoria de Moisés, e o próprio Moisés descreve em Êxodo 17:14 que Deus deu uma ordenança para que ele anotasse tudo que ele estava recebendo, ouvindo do Senhor, toda a história que estava acontecendo. Então nós vemos essa evidência interna no próprio livro de Êxodo, como essa referência da autoria de Moisés escrevendo todo o Pentateuco e, nesse caso, o livro do Êxodo. Assim também o próprio Jesus, a nossa suprema autoridade, afirmou que Moisés escreveu. Isso ele afirma aos discípulos no caminho de Emaús, onde a Bíblia diz que, começando por Moisés e passando por todos os profetas, Jesus discorre toda a história bíblica, todo o contexto do Antigo Testamento para apontar que ele, Jesus, era o Messias. Então o próprio Jesus afirma a autoria de Moisés do Pentateuco. Assim também o apóstolo Paulo, em sua defesa diante do rei Agripa, defende e também relata desde Moisés, passando pelos profetas, toda essa história do Antigo Testamento. Moisés, então, é o autor do livro de Êxodo e também de todo o Pentateuco. A data é por volta cerca dos anos 1450 antes de Cristo. Então, nós não encontramos os nomes dos faraós descritos em Êxodo. Então nós não temos como medir pelos faraós que estão nessa história. Alguns teólogos, alguns estudiosos procuram saber quem são esses faraós, e alguns têm algumas evidências, mas nós não vamos entrar nesse mérito, vamos ficar apenas com aquilo que a Escritura nos afirma. E nós podemos basear essa datação de cerca de 1450 a.C., porque a Bíblia diz em 1 Reis capítulo 6, verso 1, quando Salomão começa e inaugura o templo, a Bíblia diz que esse templo foi inaugurado, foi construído 480 anos depois que o povo saiu do Egito. Então, tendo a data da construção do templo, nós podemos fazer uma retrospectiva e poder olhar então para a linha do tempo passada e chegar nessa conclusão de que os acontecimentos de Êxodo aconteceram por volta de 1450, enfim, esse período que nós estamos falando de todos esses acontecimentos. Os acontecimentos aconteceram por volta de 256 anos. Então, nós temos o relato desses acontecimentos de Êxodo e também do Pentateuco num período de 256 anos, ou seja, o período que o povo estava ainda como escravos no Egito, e também todo esse período da transição do povo, da libertação do povo da escravidão do Egito, a primeira geração que saiu com Moisés e também a segunda geração que já eram os filhos daqueles que saíram, que tiveram essa saída, essa experiência libertadora da parte de Deus ali do Egito. Então, nós temos aí por volta dos anos 1700 até por volta dos anos 1450 esses acontecimentos registrados no Pentateuco e também aqui falando sobre o livro do Êxodo.
Então, qual é o propósito do livro? Por que é que esse livro foi escrito? Bem, nós vemos que Êxodo é uma continuidade do livro de Gênesis. Logo nos primeiros versos do primeiro capítulo, nós vemos essa ponte, essa conexão. Na Nova Versão Internacional, o livro de Êxodo começa dizendo: estes são, pois, os filhos. E aí começa novamente uma recapitulação da genealogia de Abraão, de Isaac, Jacó, também de José. E então nós vemos essa conexão, essa palavra que conecta o livro de Êxodo ao livro de Gênesis. Alguns teólogos afirmam que sem o livro de Gênesis, o Êxodo não faz sentido, justamente porque está contando a história de José, está continuando a história de José. Bem, nós vimos que em Gênesis José morreu ali, então a história de José acaba. Porém, José foi o responsável por trazer o povo de Deus para o Egito, e aí então os faraós, até aquele momento, eram faraós bons, faraós que abrigaram o povo. Mas nós vemos que essa história continua e aí então começam a ter faraós opressores. O povo se multiplica, é assim que começa o livro de Êxodo. O povo se multiplica e então esses faraós começam a temer com que esse povo cause uma rebelião, ou então eles se multipliquem, fiquem maiores que o povo do Egito. Então os faraós começam a colocar um jugo, colocar a escravidão, a oprimir o povo de Deus, o povo hebreu ali no Egito. Então sem o Gênesis, o Êxodo não faz sentido, porque o Êxodo é uma ponte dos acontecimentos de Êxodo, de Gênesis, é uma continuidade daquilo que nós vimos ali no final de Gênesis. O propósito do livro aponta uma conexão de 70 pessoas mais ou menos, que era a família de Jacó, de José, que se iniciou ali habitando a região de Gozém, no Egito, para então chegar no final do livro apontando para uma numerosa multidão. É isso que nós vemos a história acontecendo, ou seja, começa com uma família, a família de José, os seus desenvolvimentos ali no Egito, mas aponta para uma numerosa multidão ao final do livro do Êxodo. Aqui também nós vemos, no início do livro, o povo em escravidão, ou seja, os faraós, ou faraó daquela época, daquele contexto do livro de Êxodo, estava oprimindo o povo e esse povo então estava em escravidão. Mas nós vemos no decorrer do livro e no final do livro, Deus habitando em meio ao seu povo. Agora eles já não eram mais escravos no Egito, mas eles foram libertos e nessa sequência então Deus habita em meio ao seu povo. Nós vemos uma sequência belíssima no livro de Êxodo. Assim também, o propósito do livro, ao escrever, Moisés, ao escrever esse livro, era de lembrar o povo da mão poderosa de Deus, dos seus feitos, da mão forte de Deus que libertou o povo da escravidão. Alguns anos já haviam passado desde que essa libertação acontecera. E agora Moisés estava registrando, estava escrevendo esse livro para lembrar esse povo sobre aquilo que Deus fez. Isso apontava então para a primeira geração, ou seja, aqueles que saíram com Moisés da escravidão do Egito, mas apontava também para a segunda geração e as gerações posteriores, porque eles lembrariam dessa história que estava registrada, aqueles que não viram esses fatos ouviriam essas histórias e contariam aos seus filhos, e essa história então prosseguiria de geração a geração. Ou seja, o objetivo do livro era lembrar o povo da aliança que Deus tinha com esse povo, a aliança que foi feita com Abraão e que agora estava se cumprindo através dessa geração, desse povo que estava sendo liberto da escravidão do Egito. E quais são as ideias centrais que nós encontramos no livro de Êxodo? Bem, nós encontramos então, como acabamos de dizer, a história de Deus cumprindo essa promessa feita a Abraão, ou seja, Deus fez uma aliança com Abraão. Em Gênesis 12 nós vemos isso. E essa aliança que foi feita com Abraão, de que ele abençoaria todas as nações, os seus descendentes seriam numerosos sobre a face da terra, nós vemos agora no Êxodo essa história começar a se desenvolver. Aquilo que antes era uma semente, uma promessa pessoal para Abraão, agora começa a se tornar uma promessa coletiva, uma promessa no plural, uma promessa para um povo. E essa aliança feita no passado para Abraão começa a se cumprir com esse povo. Essa é a ideia central contida no livro de Êxodo. Outras ideias que nós encontramos é que eles foram libertos, ou seja, eles foram libertos somente pela mão poderosa de Deus, não houve mérito humano algum nessa libertação, mas apenas pela força do Senhor e os seus milagres.
e a sua mão forte, julgando e efetuando juízo sobre a terra do Egito, nós vemos que o Senhor libertou esse povo, mas liberta o povo para um propósito, e o propósito nós encontramos também no livro de Êxodo. O propósito da libertação do povo de Israel foi para que eles fossem uma nação santa. Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6 aponta isso. Era propósito de Deus fortalecer e santificar essa nação. Para quê? Para que eles fossem uma luz para os outros povos. Assim também, Deus liberta esse povo da escravidão do Egito para um propósito muito específico de habitar com eles, ou seja, de fazer morada em meio a esse povo. É o que nós vamos ver mais adiante na sequência do livro, lá no capítulo 29, versos 45 e 46, e também em toda a história contida e mostrando a construção do tabernáculo e a habitação de Deus em meio ao povo. Se nós fôssemos dividir o livro, basicamente nós poderíamos dividir em 4 períodos. Primeiro, a escravidão e o chamado de Moisés, ou seja, a escravidão do povo ali no Egito, e também o chamado de Moisés, como o Senhor chamou Moisés e retirou ele do Egito, da cultura egípcia, transformou o coração de Moisés para que ele fosse um libertador. Isso nós vemos então nos capítulos 1 até o 11, essa seria a primeira parte. A segunda parte fala então sobre a Páscoa e o Êxodo, dos capítulos 12 até o 19. A terceira parte fala sobre a prescrição da lei, ou seja, o Senhor destinando a sua lei, prescrevendo a sua lei, falando a sua lei para o povo. Isso nós vemos nos capítulos 20 ao 24. E por fim, nós temos ali a edificação do tabernáculo. Isso nós vemos nos capítulos 25 até o capítulo final, o capítulo de número 40. Nós vemos a história de Deus no livro de Êxodo, nas situações que o povo e também que Moisés viveu. Nós não estamos falando, portanto, da história de Moisés, ou não estamos falando da história do povo, em primeiro lugar, mas nós estamos falando da história de Deus, da agenda de Deus, da atividade de Deus, da sua soberania, da sua glória, como Ele opera em meio a situações que nós estamos envolvidos e que aquele povo estava envolvido. Então, quando se fala da escravidão do povo hebreu ali no Egito, nós vemos um Deus atento, ou seja, a história de um Deus atento olhando para aquele povo, mesmo que esse povo fosse escravo no Egito. Quando nós vemos a história de Moisés, nós vemos um Deus pessoal, ou seja, nós vemos Deus se revelando, salvando, transformando, convertendo o coração de Moisés, mesmo que esse Moisés, ainda sendo hebreu, tivesse toda uma carga de cultura egípcia em sua mente, toda uma criação egípcia, mas Deus se manifesta de forma pessoal, transformando Moisés e fazendo dele um libertador. Quando vemos no livro de Êxodo sobre as pragas, nós vemos um Deus de juízo, um Deus que julga a iniquidade e a impiedade. Quando nós vemos a Páscoa, nós vemos um Deus redentor, Deus oferecendo o seu cordeiro para redimir os seus filhos, para proteger os seus filhos. Assim também quando nós vemos o Êxodo, ou seja, essa saída e os milagres que aconteceram durante essa saída, nós vemos a força poderosa de Deus, um Deus poderoso. Quando nós vemos os mandamentos que o Senhor deu ao seu povo, nós vemos ali a santidade de Deus sendo descrita, sendo prescrita nesses mandamentos. Quando nós vemos a situação da idolatria que o povo se envolveu e a forma com que o Senhor lidou com o povo, nós vemos um Deus disciplinador, um Deus que ensina o seu povo, um Deus que corrige o seu povo, mas que corrige com amor. Quando nós vemos também a construção do tabernáculo, nós vemos então esse Deus de comunhão, um Deus que quer habitar em meio ao seu povo. Essa é a história de Deus em meio ao livro de Êxodo. Mas vamos ver agora então a importância do livro do Êxodo. O que nós encontramos no livro do Êxodo que pode nos estimular a leitura? Por que é que nós podemos ou deveríamos ter curiosidade de ler o livro de Êxodo e o que nós vamos encontrar ali? Bem, nós começamos pelos fatos importantes, acontecimentos importantes no livro de Êxodo. Principalmente na primeira parte do livro, onde nós temos ali o relato das 10 pragas, algo tão conhecido já dentro da fé cristã. Nós vemos também ali a Páscoa, a instituição da Páscoa, a primeira Páscoa, a forma com que o Senhor instituiu e pediu para que o povo celebrasse essa Páscoa, um apontamento para o Cordeiro de Deus que viria e tiraria o pecado do mundo. Assim também nós temos a história da abertura do Mar Vermelho,
como o Senhor operou esse milagre, são histórias já conhecidas na fé cristã, algo que nós aprendemos dentro da igreja desde pequenos nas escolas dominicais. Então, essas histórias estão contidas no livro de Êxodo, por isso também vale a leitura e isso serve como estímulo à leitura para nós compreendermos melhor essas histórias. Mas não apenas por isso, nós vemos no livro de Êxodo o começo de um desenvolvimento das promessas encontradas em Gênesis. Deus fez uma promessa, Deus fez uma aliança com Abraão. Essa aliança era de abençoar todas as nações da terra e também era de que a sua descendência se multiplicaria e seria como a areia do mar, seria como as estrelas dos céus. E aqui nós vemos então esse início desse desenvolvimento, algo que nós vamos encontrar em todas as escrituras se desenvolvendo de forma progressiva. Nós vemos agora no livro de Êxodo saindo de uma forma pessoal, ou seja, algo que era para Abraão e que até o primeiro momento era para sua família, Abraão, Isaac, Jacó, José e a família desses 70 que chegaram até o Egito. Agora nós vemos no livro de Êxodo esse desenvolvimento para algo maior, para algo que saiu desse nível pessoal para chegar num nível coletivo. É a aliança do Senhor começando a se desenvolver no livro de Êxodo e nós vamos ver esse desenvolvimento em todas as escrituras. Por isso, vale nós termos essa atenção ao livro de Êxodo para compreendermos esse início de desenvolvimento de um Deus de aliança com o seu povo. Êxodo capítulo 6, verso 7, o Senhor diz assim: Eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. E toda essa aliança do Senhor com o seu povo, nós vamos ver então se desenvolvendo sobre todas as escrituras. Ou seja, aquilo que era um embrião em Gênesis começa então a tomar uma forma maior a partir do livro de Êxodo. Assim também nós vemos no livro de Êxodo um apontamento de que a humanidade não consegue santificar-se por si mesma através das leis, também não consegue libertar-se a si mesma, precisou de um libertador para sair da escravidão do Egito. Nós vemos também o apontamento da habitação do Senhor em meio ao seu povo, algo que aconteceu através do tabernáculo na história do livro de Êxodo, mas que hoje no Novo Testamento acontece através do Emanuel, do Deus conosco, de Jesus estando em nosso meio e hoje o próprio Espírito Santo fazendo habitação em nosso coração. Então, nós temos esses estímulos à leitura. Precisamos olhar para o livro de Êxodo como esse início, esse começo de um desenvolvimento e algo que nós vamos ver sobre todas as escrituras dessa progressão do desenvolvimento da aliança da parte de Deus com o seu povo e a forma com que o Senhor se relaciona então com o seu povo. Agora nós vamos ver Jesus em Êxodo. Como é que nós podemos compreender e enxergar Jesus no livro de Êxodo? Agostinho disse a seguinte frase: o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. Quando nós lemos o Antigo Testamento, certas coisas estão de alguma forma escondidas aos nossos olhos, quando nós não temos essa luz do Novo Testamento. Mas através do Novo Testamento nós podemos olhar para o Antigo Testamento e encontrar revelações, encontrar apontamentos da parte de Deus já no Antigo Testamento. Ora, Jesus se encarnou através do Novo Testamento, mas Jesus já estava sendo apontado no Antigo Testamento. E nós vemos Jesus em várias figuras no livro de Êxodo, a começar pelo próprio Moisés. Moisés é um tipo de Jesus, porque Moisés, como sendo uma figura principal nesse livro, traz alguns apontamentos para aquilo que Jesus também foi, sendo a pessoa principal da fé cristã. Moisés tornou-se um príncipe no Egito, assim também Cristo é o príncipe da paz. Moisés tornou-se um pastor, pastoreou as ovelhas ali em Êxodo. Assim também Jesus é o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Assim também a missão de Moisés foi libertar Israel da escravidão lá no Egito. Mas Jesus nos libertou do império das trevas. Moisés realizou sinais, milagres vindos da parte de Deus. Assim também Jesus realiza sinais e milagres, é o que nós vemos no Novo Testamento. Moisés trouxe a lei de Deus para o povo. Agora, Jesus é o cumprimento da lei
de Deus em nosso lugar. Aquilo que nós não tínhamos e não temos a capacidade de fazer, Jesus cumpriu em nosso lugar. Assim também, Moisés ofereceu a sua vida pela salvação do povo, depois que esse povo cometeu o pecado da idolatria ao bezerro de ouro. Assim então, Jesus entregou a sua vida pela salvação do mundo, salvação daqueles que foram chamados, a salvação daqueles que o Senhor escolheu, porque Ele entregou a sua vida pela salvação do seu povo. Assim também nós vemos Jesus no livro de Êxodo, através do Cordeiro Pascual e do sangue nas portas. João capítulo 1, verso 29, João Batista anuncia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim também o apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz que Jesus é esse Cordeiro Pascual. Então nós vemos Jesus através dessa figura na Páscoa. Assim também Jesus é retratado no livro do Êxodo como sendo a lei, no sentido de que a lei é o retrato do caráter e da vida de Jesus. Jesus então cumpriu a lei. Jesus não veio para abolir essa lei, mas ele veio para cumprir essa lei em nosso lugar e assim então através da sua vida se oferecer a Deus como aquela perfeição, como alguém que cumpriu perfeitamente a lei. Mauro Meister, em seu livro Lei e Graça, aponta que existiram 3 tipos de lei que nós encontramos no livro de Êxodo e na sequência do Pentateuco. A primeira delas é a lei civil, e Jesus cumpriu a lei civil porque nem mesmo Pilatos encontrou em Jesus uma acusação. Em Mateus capítulo 27, verso 24, quando Jesus estava diante de Pilatos para ser julgado, nem mesmo o próprio Pilatos encontrou em Jesus um crime, algo que poderia acusá-lo de quebrar a lei civil. Jesus, portanto, cumpriu a lei civil. Assim também, Jesus cumpriu a lei cerimonial, aquilo que estava contido na lei para que fosse oferecida como cerimônia. Jesus cumpriu de forma perfeita. O livro de Hebreus, todo o livro de Hebreus aponta essa verdade. Assim também Jesus cumpriu a lei moral, ou seja, todos os preceitos da moralidade, da ética, da vida com Deus, daquilo que é correto a ser feito aos olhos de Deus, Jesus cumpriu. Hebreus capítulo 4, verso de número 15, o texto diz que Jesus passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ou seja, Jesus é o cumprimento da lei. A lei de Êxodo aponta para Jesus porque Ele é o cumprimento. A lei é o retrato do caráter e da vida perfeita e santa de Jesus. Assim também, Jesus é o maná e a rocha ferida da qual sai a água da vida. João capítulo 6, versos 49 ao 50, Jesus disse assim: os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Jesus estava afirmando a respeito de si mesmo que ele era o maná, o pão que desceu do céu, para se oferecer àqueles que comem e que vivem com Ele. Assim também Jesus é a água que saiu da rocha. 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 4, o apóstolo Paulo diz que o povo em Êxodo bebiam da pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Portanto, Cristo é revelado já no livro de Êxodo. Jesus também é o tabernáculo. Jesus é encontrado no livro de Êxodo como sendo esse tabernáculo, ou seja, o tabernáculo aponta para a figura de Jesus que habita em nosso coração, habita em nosso meio. Em primeiro lugar, porque tabernáculo significa habitação. E João descreve que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou significa literalmente essa questão de tabernacular. É um neologismo que João faz ao escrever o seu livro, dizendo que Jesus então tabernaculou, ou seja, habitou entre nós. O tabernáculo então aponta para Jesus, a sua forma de Emanuel, Deus conosco, Deus presente em nosso meio. Mas Cristo também está nos elementos do tabernáculo. Cristo é também o perfeito sumo sacerdote. Os sumos sacerdotes e os sacerdotes do Antigo Testamento e do Êxodo e de todo o Pentateuco eram falhos, mas Cristo é o perfeito sumo sacerdote. Dentro do tabernáculo nós tínhamos
basicamente 3 lugares. O primeiro deles era o átrio, ou seja, era ao ar livre, numa parte exterior desse tabernáculo. Já entrando no tabernáculo, dentro das tendas, porém nesse pátio havia então o átrio. Ali nesse átrio havia o altar e a bacia de bronze. Esse altar servia para oferecer os sacrifícios e também essa bacia de bronze servia para que os sacerdotes pudessem lavar as mãos e se limpar. Assim também Cristo é o sacrifício perfeito oferecido nesse altar de bronze. E Cristo é a água da purificação que purifica os nossos pecados e purifica também a nossa vida. Assim, prosseguindo diante do tabernáculo, existia o santo lugar, e nesse santo lugar havia uma mesa com um candelabro de ouro, com os pães da proposição e também com o altar do incenso. Jesus é esse candelabro de ouro, esse candelabro que brilha, porque Jesus é a luz do mundo. Jesus também, os pães também apontam para Cristo, porque Cristo é o pão da vida. Assim também o altar do incenso aponta para Cristo, porque Cristo ofereceu a intercessão perfeita por nós. Seguindo adiante no tabernáculo, nós encontrávamos o Santo dos Santos, ou seja, era o lugar santíssimo onde estava a Arca da Aliança. E nesse lugar, o Santo dos Santos, o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano para aspergir um pouco de sangue diante da arca, e esse sangue era o sangue da expiação. Assim então nós vemos a figura de Cristo, porque Cristo rasgou o véu de uma vez por todas. E agora não apenas uma vez por ano, mas todas as vezes, todos os dias, nós temos essa liberdade de entrar na presença de Deus com confiança, porque Cristo é o perfeito sumo sacerdote e também o perfeito sacrifício oferecido por nós. É o que nós vemos no texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 até o versículo 20. E finalizando, irmãos, nós temos as aplicações práticas para os discípulos de Jesus hoje. O que nós podemos compreender, extrair do livro de Êxodo para aplicar em nossa vida nos dias de hoje? Bem, baseados no que Cristo fez por nós, uma vez que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, uma vez que Ele cumpriu a lei e mesmo assim foi crucificado em nosso lugar, porque nós não teríamos a capacidade de cumpri-la, uma vez que Cristo é o nosso libertador e o cumprimento da lei, então nós temos algumas aplicações práticas para nós, discípulos de Jesus, para os dias de hoje. E a primeira aplicação prática é justamente sobre a vida cristã e a peregrinação. Ou seja, isso aponta para a primeira parte do livro de Êxodo, que é a saída, ou seja, o êxodo do povo hebreu, a saída do povo hebreu do Egito. E o Senhor libertou esse povo para os levar a um deserto. E o deserto é um lugar de escassez. Então nós estamos falando sobre a vida cristã e a peregrinação, ou seja, nós estamos peregrinando, estamos passando por um deserto. Porém, esse mesmo Deus que levou esse povo a um deserto, ou seja, a um lugar de escassez, também é o Deus provedor no deserto. Ora, o Senhor proveu maná para aquele povo, o Senhor proveu a água para aquele povo. As Sagradas Escrituras dizem que os seus sapatos e as suas roupas não se consumiam. Também o Senhor diz que durante o dia havia uma nuvem que protegia o povo de todo aquele calor, de todo o sol que estava sobre aquele ambiente de deserto. E no meio da noite havia uma coluna de fogo que servia para aquecer o povo em meio ao deserto. Nós sabemos que o deserto possui essa característica de ser muito gelado nos períodos noturnos. E assim o Senhor, então, além de iluminar aquele povo, trouxe uma proteção, aqueceu aquele povo. Deus é provedor em meio ao deserto. Essa é a primeira lição que nós aprendemos, porque a vida cristã é um chamado para a peregrinação. O mesmo Deus que nos leva para esse deserto, para essa peregrinação, também provê e nos sustenta nessa peregrinação. E viver no deserto, viver nessa peregrinação, é um chamado para viver na dependência de Deus. No deserto, o deserto é um lugar onde nós não conseguimos, por força própria ou por força humana, conseguirmos esses recursos, como os recursos básicos da vida, o alimento e até mesmo a própria subsistência. Mas o deserto é, então, esse lugar onde nós precisamos depender e viver na dependência de Deus. O deserto é um lugar que aponta para o chamado em viver em fé, ou seja, depender do Senhor e apenas naquilo que Ele pode fazer por nós. O John Bunyan escreveu o seu livro O Peregrino, e nesse livro ele descreve muito bem a nossa peregrinação rumo à nova cidade, a Cidade Santa.
rumo a esse lugar que o Senhor está preparando para nós. Em Êxodo, esse povo saiu do Egito, foi liberto da escravidão, mas ainda não tinha chegado à terra prometida. Assim, somos nós caminhando na fé cristã. Fomos libertos do pecado, Cristo pagou um alto preço por nós, mas nós estamos ainda peregrinando, passando pelo deserto da vida para chegar a essa cidade santa. Estamos caminhando por fé, dependendo apenas do Senhor, na confiança dEle, na dependência dEle, caminhando por fé rumo a essa cidade santa preparada por Deus. A primeira aplicação prática do livro de Êxodo é que ele aponta para a vida cristã e a nossa peregrinação. Saímos da escravidão, do pecado, mas estamos caminhando rumo à cidade santa. Assim também, nós temos uma segunda aplicação prática para a nossa vida nos dias de hoje, e essa aplicação prática já vem dessa segunda parte do livro de Êxodo, onde o livro de Êxodo aponta sobre as leis e os mandamentos. E nós vemos que quando o Senhor dá esses mandamentos, o povo facilmente cai em idolatria, constrói um bezerro de ouro, começa a adorar esse bezerro de ouro, começa a desviar os seus olhos daquele Deus que fez milagres recentemente, que libertou o povo do Egito com mão forte, com mão poderosa, que abriu o Mar Vermelho, e nós vemos esse povo agora caindo no pecado da idolatria. Nós lembramos dos livros de alguns escritores cristãos de linha reformada que são muito considerados na área do aconselhamento. David Powlison, Tim Keller apontam essa ideia da idolatria nos dias de hoje, como nós cristãos precisamos lutar contra isso em nosso coração. E a ideia contida que esses autores trazem é justamente coisas que tiram o centro de Deus do nosso coração e da nossa vida. É quando nós começamos a divinizar algumas coisas como sendo o centro da nossa vida. É quando nós olhamos para algumas coisas que até são boas, são genuínas, mas nós procuramos significado nelas. Significado, proteção, segurança, satisfação nessas coisas, retirando o centro do Senhor, retirando o Senhor do centro do nosso coração. E aí então nós começamos a idolatrar essas coisas. Quando falamos sobre ídolos, geralmente nós pensamos sobre coisas materiais, a carreira de sucesso, o amor aos bens materiais, até mesmo a família. E tudo isso é genuíno, tudo isso faz parte da bênção de Deus sobre o seu povo. O grande problema é quando o nosso coração começa a idolatrar, a encontrar significado, proteção, segurança e satisfação nessas coisas. E aí então nós começamos a substituir Deus, que deve ser o centro, Deus que deve ser a nossa proteção, a nossa segurança e a nossa satisfação. Mas não apenas os bens materiais ou coisas materiais nós estamos falando sobre a idolatria, mas estamos falando também sobre filosofias, coisas que regem a nossa forma de pensar e de agir. Também aquilo que faz o nosso estilo de vida, a forma com que pensamos, a forma com que olhamos para a vida, a forma com que nós atribuímos o sentido e o significado da vida. Tudo isso também pode apontar para idolatrias em nosso coração. Coisas que nós encontramos, sejam em bens materiais ou seja em nosso coração e na nossa forma de pensar, que nos trazem um significado, uma proteção, uma segurança e satisfação, mas que essas coisas não estão ancoradas no Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor deseja ser o centro, Ele é a nossa proteção, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa satisfação, e esse deve ser o nosso coração, não como o povo que desviou o seu olhar da lei, mas como o povo que olhou para a lei, que ansiou a lei de Deus e que através de Cristo o Senhor cumpriu, e hoje Ele nos deu essa graça de vivermos e de caminharmos segundo a vontade do Senhor. Em Cristo nós podemos tirar esses ídolos do nosso coração, transformando a nossa mente, como diz Romanos capítulo 12, verso de número 2, onde o apóstolo Paulo nos incentiva a transformar a nossa mente, também a revestirmos do novo homem, criado à imagem e semelhança de Deus, segundo a sua justiça e sua santidade. Efésios capítulo 4, verso de número 24 nos diz isso. E também mortificando os nossos desejos carnais e santificando o nosso coração mediante a graça de Deus, a graça de Cristo, e aquilo que Cristo já fez por nós na cruz, é o que nós encontramos em Romanos capítulo 8, verso de número 13 e verso de número 14. E por fim, irmãos, nós temos a última aplicação prática para nós, discípulos de Jesus,
nos dias de hoje, e essa aplicação vem dessa terceira parte do livro de Êxodo, que fala sobre o tabernáculo. E essa terceira aplicação é Cristo em nós, a esperança da glória. Nós vemos no livro de Êxodo, em todas as Escrituras, um Deus relacional. Tal como foi com Moisés, o Senhor se revelou a Moisés de forma pessoal, comunicou a sua voz para ele, falou com Moisés, transformou o seu coração. A graça irresistível de Deus chegou até Moisés e Moisés foi transformado, porque essa era a vontade de Deus. Assim, Deus se mostra um Deus relacional. Deus se mostra um Deus relacional com o seu povo através do tabernáculo, habitando em meio ao seu povo, sendo o Deus desse povo e esse povo sendo o povo de Deus. Deus é um Deus relacional. E em todas as Escrituras nós vamos encontrar esse tipo de relacionamento de Deus para nós cristãos, para nós discípulos de Jesus. Cristo em nós é a esperança da glória. Ele, Deus, é Pai. Jesus orou e nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, em Mateus capítulo 6, verso de número 9. Portanto, Deus se apresenta como esse Deus relacional, tal como um pai ama e cuida dos seus filhos. Também Jesus, Deus, se apresenta sendo um Deus relacional quando Jesus aponta para o Espírito Santo sendo conselheiro, em João capítulo 14, verso de número 26, esse é o conselheiro, aquele que está conosco, aquele que nos alerta, aquele que convence o nosso coração. De Deus, através do Espírito Santo, é o nosso conselheiro. Assim também, Deus é aquele que ouve as nossas orações, ou ainda que nós não saibamos orar, porque nós não temos essa capacidade de agradar a Deus, ainda assim, Deus, Jesus, é aquele que apresenta as nossas orações e que transfere e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, conforme nós vemos em Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Assim também Deus é companheiro, Deus é relacional, porque em Mateus capítulo 28, verso de número 20, Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos. E tantas outras ilustrações que nós poderíamos citar de Deus sendo um Deus relacional. Portanto, o tabernáculo aponta para Cristo em nós, a esperança da glória. Não podemos esquecer que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para nos fazer dele o seu povo, propriedade sua, e abençoar a nossa vida, não simplesmente com bens materiais, mas principalmente com aquilo que mais importa, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos pelo livro de Êxodo, que aponta para nós essa simbologia da libertação espiritual que Cristo fez por nós, nos tirando do império das trevas e nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Nós te louvamos porque o Senhor ofereceu Cristo Jesus na nossa incapacidade de cumprir a lei, mas Ele, sendo perfeito, cumpriu a lei, e não obstante a ser perfeito e cumprir a lei, ainda se entregou na cruz por nós, pagando os nossos pecados e as nossas iniquidades. Te louvamos também porque o Senhor escolheu habitar em nós, ainda sendo falhos, ainda sendo limitados, ainda tropeçando, mas o Senhor escolheu habitar em nós. Te louvamos porque Cristo em nós é a esperança da glória. Te louvamos porque podemos olhar para Jesus, olhar para o Senhor, olhar para o Espírito Santo, olhar para a Trindade, encontrar um relacionamento que veio da parte do Senhor para conosco. E através desse relacionamento, nós sabemos que o nosso coração é transformado, a nossa vida é transformada, e nós oramos para que o Senhor continue abençoando a nossa vida e o nosso coração, para compreendermos as Escrituras, compreendermos o livro de Êxodo e também todo o conjunto das Escrituras, qual é o nosso propósito nesse ano. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.